Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Glória a Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente junto com você. É uma alegria muito grande, irmãos, que eu sinto por poder compartilhar da palavra de Deus. Sabe, irmãos, nas redes sociais a gente vê tanta coisa fútil, tanta coisa que não vai acrescentar em nada na nossa vida, mas aqui você está no lugar certo, porque aqui nós clamamos ao Pai: Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, e que esse pão possa alimentar a sua alma, a minha alma, e esse pão é nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que quando o povo de Israel estava no deserto, eles não reconheceram os sinais por trás dos milagres. É interessante que a Bíblia diz isso porque tudo que Deus fazia ali, na verdade, era para apontar para Jesus. Quando a rocha, saiu água da rocha, era mostrando que da rocha, que é Jesus, saía a fonte de águas vivas. E o próprio Jesus disse lá em João capítulo 4, para aquela mulher samaritana, ele disse: olha, se você me pedisse água, eu te daria água viva, e essa água jorraria para a vida eterna. Então, tudo que a gente vê no Antigo Testamento é uma sombra do que aconteceria no futuro. Por exemplo, quando Abraão foi sacrificar o seu filho, na verdade, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3 que ele só fez isso porque ele primeiro ouviu o Evangelho. Foi a primeira pessoa a ouvir o Evangelho a respeito da salvação, de que um dia Deus enviaria o seu próprio filho para morrer pelos pecadores. E a Bíblia diz que quando Abraão ouviu o Evangelho através do próprio Deus, ele estava convicto, ele tinha certeza de que ainda que o seu filho morresse ali, Deus o ressuscitaria, porque ele entendeu que um dia Deus ressuscitaria o seu filho Jesus. Olha como que a Bíblia é linda, né, irmãos? Então aqui no meu canal eu procuro trazer um ensinamento bíblico de um jeito muito simples e fácil para você entender, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade realmente de entender as palavras, tudo o que aconteceu ali no contexto, né? Afinal de contas, se você reparar, grande parte da Bíblia foi escrita para o povo de Israel, não foi escrita para nós, para os gentios. E então muitas vezes é difícil entender a cultura deles, e aqui no meu canal eu sempre gosto de trazer desse jeito mastigado assim, porque eu acredito que a palavra de Deus ela tem que ser acessível a todo tipo de pessoa, assim como o pão. Quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, ele estava falando: olha, eu sou acessível para todas as pessoas, porque o pão é o alimento mais comum no mundo inteiro. Se você for no Japão, se você for no Egito, na África, qualquer lugar, o pão todo mundo conhece. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero trazer um ensinamento aqui, que foi o próprio Deus, eu creio, que tocou meu coração. É a respeito de algo que você vem carregando na sua vida. Sabe quando você carrega uma mochila que parece que está cheia de pedras, mas você nem sabe como que aquelas pedras foram parar ali, e talvez nem foi você que colocou ali, foi outra pessoa ou até mesmo a tua família. Essas pedras, irmãos, são na verdade a herança da nossa família. E talvez você gostaria que essa herança fosse muito dinheiro, mas infelizmente são dores, são palavras que feriram, são discussões dentro de casa, gritaria. Sabe, irmãos, quando os pais eles gritam muito, o filho cresce cheio de medos, pavores, aquele sentimento de urgência, parece que a qualquer momento vai ter uma discussão, uma briga, uma tragédia. Então, irmãos, a gente que somos pais, né? Eu sou pai da Lorena, do Daniel, eu sempre procuro pensar muito nisso, sabe? Em deixar uma herança para eles, um legado, para que eles possam também levar isso para os seus filhos e com isso os meus netos sejam abençoados. E então, essa mochila cheia de pedras que você tem carregado, isso tem sido um fardo na sua vida sem que você perceba. E digo mais, infelizmente, a maioria das pessoas acabam replicando isso, acabam repetindo os erros dos seus pais. Pensando nisso, irmãos, eu escrevi um livro chamado Quebrando Ciclos. Se você procurar nas principais livrarias do Brasil, você vai encontrar esse livro, eu vou deixar aqui na tela. Esse livro, irmãos, eu escrevi pensando justamente nesses tipos de pessoas que repetem os ciclos sem perceber. Então eu trago muitos exemplos de pessoas que viram nos seus pais algo que eles não gostaram,
mas acabaram repetindo porque é algo tão forte de quebrar. E eu vou explicar tudo nesse livro, tá bom? Depois você procura aí na livraria mais próxima de você, ou então uma livraria bem conhecida mesmo, e eu tenho certeza que esse livro vai ser bênção na sua vida, tá bom? Irmãos, o ensinamento que eu vou trazer aqui hoje vai abrir a sua visão espiritual a respeito de coisas que você tem repetido, a respeito da sua própria família. Olha, vai ser um vídeo libertador hoje e no final eu vou orar por você, pela sua casa, pelos seus pais. Vamos levantar um clamor aqui, irmãos. Eu creio que você não precisa repetir a história, as coisas ruins. Você pode começar a fazer uma nova história só com coisas boas. Uma das coisas que eu percebi, assim que eu me casei com a Thaís, eu percebi uma coisa muito interessante. O casamento é a oportunidade que Deus te dá de construir uma nova história ao lado de uma pessoa que Deus colocou no seu caminho. E aí você pode pegar as coisas boas que você recebeu dos seus pais, coisas que você não gostou, que não fizeram bem para você, que você não quer trazer para sua vida, é só você não replicar. Mas você pode pegar todas as coisas boas deles e começar a construir uma nova história com o Senhor. Amém? Eu vou te trazer um exemplo da Bíblia aqui que você vai achar muito interessante. Mas antes, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação para que você não perca os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Todo dia eu quero que o seu nome esteja aqui na minha lista de oração, então venha participar comigo da oração da manhã, da oração da noite e da oração para dormir, ok? Vamos lá. Irmãos, tem uma promessa na palavra de Deus que eu quero começar essa mensagem de hoje com esse versículo. Está lá no Salmo 46, o versículo 1, que diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Guarde esse versículo, porque depois eu vou comentar sobre ele e você vai ficar impressionado de quem foi que escreveu esse texto. Eu confesso que quando estou passando por uma luta, por uma crise, eu sempre procuro me lembrar disso e eu declaro em alta voz: Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Como eu disse no começo da mensagem, talvez você tenha vindo de um lar onde a paz era algo raro de acontecer. Você veio de uma casa cheia de brigas, de falta de união, de princípios da Bíblia que eram quebrados todos os dias. E com isso você pode ter visto muita coisa ruim que você não tem coragem nem de contar para as pessoas, ou até mesmo tem vergonha. Você pode ter visto talvez o seu pai brigando com a sua mãe, talvez uma amargura que veio no coração dos seus pais, uma falta de harmonia muito grande, uma alegria, abusos. Irmãos, eu não preciso nem falar, mas nós sabemos que acontece muitos abusos não só emocionais, mas também físicos. Então, irmãos, é muito triste saber o que acontece dentro das famílias e talvez você já tenha se perguntado o seguinte: por que a minha família carrega tanta dor, tantos problemas? Por que os meus familiares são tão complicados, enquanto outras famílias parecem que vivem uma vida tão tranquila? Irmão, se essa é a sua história, eu quero te dizer que você não está sozinho. Mas mais importante que isso, você não precisa continuar vivendo essa história. Amém? Olha, eu vou contar uma coisa que aconteceu na Bíblia, lá no Antigo Testamento, que eu acredito que é uma das histórias mais intensas e assustadoras. É a história de um homem chamado Corá. Você já ouviu falar sobre ele? Corá não era qualquer pessoa. Esse homem era um levita, ele era da tribo escolhida para servir a Deus no tabernáculo. E ele tinha uma posição de liderança, de honra, ele estava perto da presença de Deus o tempo todo. Mas mesmo estando perto, o coração dele estava longe, entendeu? Não é porque uma pessoa vai na igreja, não é porque uma pessoa conhece a Bíblia, que essa pessoa está alinhada com Deus. E esse homem aqui, ele estava perto do tabernáculo, ele estava o tempo todo envolvido no ministério. Mas a Bíblia conta que o orgulho, a amargura cresceram dentro do seu coração como uma erva daninha. E ele então começou a olhar para Moisés e para o seu irmão Arão, que foram líderes que Deus levantou, e ele começou a sentir inveja. Ele não aceitou o lugar que Deus tinha dado para ele e ele queria mais poder, ele queria mais autoridade, algo que Deus não deu para ele, porque Deus dá para cada um conforme a sua capacidade, conforme a obediência. E o problema é que ele não guardou aquela amargura, aquela inveja para ele mesmo, e ele começou então uma rebelião. Ele começou a fazer fofoca, ele plantou a dúvida nas pessoas e ele começou a reclamar da autoridade que Deus deu para Moisés. E aquilo, irmãos, contaminou não só ele, mas outros 250 líderes de Israel e também a sua própria família.
Então, olha só, irmãos, como uma pessoa ela pode causar destruição na vida dos outros. Olha, muitas vezes você olha para os seus parentes e tem uma outra pessoa que faz um grande estrago, infelizmente. E você deve orar por essa pessoa, pedir que Deus tenha misericórdia, compaixão, porque uma hora ela vai colher. E olha, sai da frente, porque quando Deus derrama juízo sobre alguém, aquilo ali, irmãos, é terrível, porque Deus é santo, irmãos, Deus é bom, só que Deus é justo. E se a pessoa não tem o temor de Deus, se a pessoa não obedece a sua palavra, infelizmente, ela vai colher coisas ruins, sabe? Eu não estou jogando praga em ninguém, eu só quero dizer, ore pelas pessoas e peça que Deus tenha misericórdia, porque o ímpio, ele vai de mal a pior. E você vai ver que esse homem, literalmente, ele arrastou seus amigos e a sua família para um abismo. E a rebelião deles foi tão séria, foi uma afronta tão direta à autoridade de Deus que o Senhor teve que intervir. Irmãos, a Bíblia diz que Deus demora a ficar irado. Deus, irmãos, ele prefere derramar misericórdia. Inclusive o próprio Jesus disse, eu não vim para destruir o mundo, nem para condenar, eu vim para salvar. Mas a porta da graça, irmãos, ela vai ser fechada um dia. E quando Deus fechar essa porta, não tem mais escapatória. Assim como a Bíblia diz que quando começou a chover nos tempos de Noé, Deus fechou a arca de Noé por fora. Foi a mão do Senhor quem fechou. E as pessoas com certeza ficavam batendo de fora, desesperadas, mas não teve mais jeito. Porque quando a porta da graça se fecha, irmãos, não tem mais nada que possa ser feito. E olha só o que aconteceu, irmãos, nessa história aqui de Corá. Lá em Números capítulo 26, o versículo 9 ao 11, diz assim, ó: Datã e Abirão foram os líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão, e com os seguidores de Corá se rebelaram contra o Senhor. Então a terra abriu a sua boca e engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. E isso serviu de advertência a todo o povo. Contudo, os filhos de Corá não morreram. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Você consegue parar e pensar no peso dessa última frase? Os filhos de Corá não morreram. Irmãos, a terra se abriu, engoliu o pai, engoliu talvez a mãe, engoliu Datã, Abirão e mais 250 homens que seguiram aquela rebelião. E foi um juízo assustador. Um sinal muito claro de que com Deus ninguém brinca. Irmãos, com Deus não se brinca. Mas no meio dessa destruição toda, no meio desse juízo, a graça de Deus fez algo impressionante. Os filhos de Corá foram poupados. Isso aqui, irmãos, é um divisor de águas na nossa vida, porque aqueles rapazes, aquelas moças, não sei quantos filhos eram, eles cresceram dentro de um ambiente contaminado pelo orgulho, pela inveja, pela rebelião, pela amargura do pai. Imagina o que eles ouviram na mesa do jantar, irmãos. As reclamações, as críticas a Moisés, a insatisfação. Eles viram de perto a queda espiritual do seu pai, mas eles fizeram uma escolha. E eles disseram o seguinte, olha, a história do nosso pai está sendo uma história de rebelião, uma história triste, uma história de alguém que não quer servir a Deus mais, mas a nossa história vai ser diferente. Amém? Olha, que você possa dizer isso também. Não aceite viver longe dos caminhos do Senhor só porque alguém que você ama, alguém que esteja próximo de você, não está fazendo as escolhas certas. E talvez você esteja pensando assim, pastor, mas isso é muito difícil, pastor. A influência da minha família é muito forte. As dores são muito antigas, pastor. Olha, é muito difícil quebrar ciclos, quebrar os vícios, as coisas erradas que eles fazem. Parece que essa corrente nunca vai quebrar. Irmãos, eu entendo isso aí. Eu já aconselhei muitas pessoas, eu sei o que é. Não é fácil de forma alguma, mas a história dos filhos de Corá não é sobre a força do ser humano, não é sobre a força de vontade, é uma decisão que você tem que tomar aí no seu coração e isso vai atrair o poder de Deus, amém? É uma decisão de você escolher andar nos caminhos de Deus, mesmo que traga tristeza para as pessoas que você ama, porque Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. O pai se levantará contra o filho contra o pai, a mãe vai se levantar, irmãos. Olha, quando a gente toma uma decisão de andar com Jesus, aquelas pessoas que estão frias espiritualmente, que estão cegas ainda, elas são usadas pelo inimigo para nos desanimar e nós não podemos parar na caminhada. Irmãos, nós precisamos ter uma decisão firme, porque senão a gente acaba retrocedendo.
E quando a gente lê aqui na Bíblia, a gente percebe uma coisa muito interessante e maravilhosa. Os descendentes de Corá, aqueles que poderiam ter sido lembrados sempre pela vergonha, pela rebelião que eles causaram contra Moisés, eles passaram, na verdade, a serem lembrados pela adoração. Olha que interessante. O nome deles, irmãos, não foi apagado da história, mas foi transformado, porque tempos depois foram eles que escreveram alguns dos salmos mais lindos e poderosos de toda a Bíblia. Aleluia! Irmãos, em vez de carregar a maldição da dor, da perda familiar, eles escolheram carregar a presença de Deus e eles nos deixaram pelo menos 11 salmos maravilhosos. E olha só o que um coração transformado pode fazer. Por exemplo, lá no Salmo 42, eles chegaram a dizer assim, assim como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Eu não sei você, mas eu já cantei louvores que usam esse versículo aqui. Assim como a corça anseia pelas águas, assim minha alma anseia por ti, Senhor. Então, essa frase, irmãos, não foi dita por alguém que teve uma infância perfeita. Ela nasceu no coração de alguém e viu seus pais tomando decisões horríveis. E é como se eles dissessem assim, mesmo que o meu passado tenha sido horrível, mesmo que a história da minha família tenha sido de muita tristeza, eu preciso de Deus mais do que tudo. Eu não sei se você sabe, mas a corça que anseia por água, irmãos, não é um animal passeando tranquilo no campo. É um animal que está com muita sede. Ele está talvez sendo caçado, está exausto, mas mesmo assim ele está correndo pela vida. Mesmo no meio da perseguição, ele corre desesperadamente em direção à fonte. Então, é uma imagem de sobrevivência e nesse salmo ele está declarando. E se você ler aqui no mesmo Salmo 42, o versículo 5, está escrito assim, Por que você está abatida, ó minha alma? Por que está tão inquieta dentro de mim? Espere em Deus, pois Ele é o meu Senhor e eu ainda o louvarei. Então olha que coisa profunda, irmãos. Aqui eles não estão fingindo que não estão sentindo a dor. A alma deles está abatida, está inquieta. Talvez eles estavam se lembrando do passado, mas eles não se afogaram nesse sentimento. Uma coisa é você ficar triste, isso é normal, não significa que é falta de fé. Mas a outra coisa é você se acostumar com isso e começar a aceitar isso para a sua própria vida. E nesse caso aqui eles estão dizendo, olha, eu não vou aceitar que a minha alma continue desse jeito. Eu vou dar a volta por cima, eu vou glorificar a Deus e esperar no Senhor. Então, irmãos, eu senti no meu coração de trazer essa mensagem porque eu sei que vocês podem escrever uma nova história. Quando nós olhamos os outros salmos deles, são coisas mais lindas. Depois você pesquisa aí na internet os salmos dos filhos de Corá. Por exemplo, o Salmo 46, eu acho maravilhoso esse salmo. E eles dizem assim, mesmo que a terra se abale e os montes se afundem no coração do mar, nós não temeremos. E o interessante é que eles viram a terra se abalando porque a Bíblia diz que a terra se abriu e engoliu os pais desses rapazes, dessas mulheres, engoliram aqueles homens ali no deserto. Mas eles declararam, ainda que a terra se abale, ainda que os montes se afundem no coração do mar, nós não temeremos. Irmãos, uma pessoa que diz isso aqui, ela está muito decidida no seu coração e nada vai tirar ela dessa posição, dessa firmeza de fé, amém? Ela está firmada na rocha. E no mesmo Salmo 46 eles dizem, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Ou seja, aquietar aqui é relaxar, é parar de lutar, é simplesmente se render nas mãos do Senhor. Então agora nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos clamar a Deus que nos ajude a superar as dificuldades na nossa vida. E nós já vamos orar agora, mas eu quero deixar aqui para você 3 lições para você colocar em prática. Primeiro, você precisa romper com as coisas ruins que vieram da sua família. Você não é obrigado a repetir os erros, as dores e os pecados dos seus pais ou avós. Corá caiu, mas os seus filhos se levantaram e a decisão deles é que mudou tudo. Segundo lugar, Deus, Ele honra quem escolhe um caminho diferente. Deus não tem prazer em te ver preso ao passado. E mesmo que você venha de um lar muito quebrado, muito destruído, Deus é especialista em escrever novas histórias. Amém? Deus pegou os filhos daquele homem que era muito rebelde e transformou eles em adoradores. E os salmos deles estão registrados na Bíblia para te mostrar uma coisa. Não importa o que aconteceu com você no passado, não importa de onde você veio. O mais importante é para onde você está indo. Amém?
E terceiro lugar, a terceira lição que eu aprendo é que nós devemos aquietar o nosso coração, assim como está escrito no Salmo 46, aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Irmãos, o Senhor é aquele que cuida de nós, que nos protege, aquele que prepara um futuro abençoado para cada um de nós. Então, nós vamos orar nesse momento. Se essa mensagem falou ao teu coração, escreva aqui nos comentários. Deus está reescrevendo a minha história. Aleluia! Ou então escreva assim, o Senhor falou comigo hoje de uma forma poderosa. Glória a Deus, nós vamos orar agora. Se você puder, feche os teus olhos. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família e no final, compartilhe com o máximo de pessoas no WhatsApp e Deus vai usar você para plantar sementes no coração de muitas pessoas que estão tristes e abaladas e cansadas, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial. Obrigado, meu Deus, pela palavra de hoje. Obrigado porque o Senhor falou profundamente conosco e nós cremos que o Senhor não vai desistir de nós, é nós que não podemos desistir de nós mesmos. Pai, obrigado porque o Senhor enxerga além das nossas feridas, o Senhor enxerga todo o nosso histórico, o nosso passado e o Senhor hoje está dizendo, eu vou escrever uma nova história. Ó meu filho e minha filha amada, eu tenho planos de paz, pensamentos bons a teu respeito. Aleluia. Senhor, eu apresento cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu coloco diante de Ti a vida desse homem e desta mulher que se identificou com essa história, que se sente preso a um passado de dor, a um lar disfuncional, a uma herança de amargura, de brigas, de muitos pecados. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que toda maldição, toda herança, tudo aquilo que não veio do Senhor, Pai, seja quebrado agora em nome de Jesus. Todo espírito de Corá, espírito de rebeldia, de orgulho, de inveja, de insubmissão, que vem tentando se levantar na vida do teu filho e da tua filha, caia por terra agora, em nome de Jesus. Ó meu Deus, assim como o Senhor poupou os filhos de Corá, porque eles tiveram uma decisão firme de não se contaminar. Pai, tem muitas pessoas aqui que estão me ouvindo e eles já decidiram no seu coração que vão trilhar um novo caminho. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor os capacite a serem fiéis até o fim, que eles não venham voltar e olhar para trás, mas que eles possam avançar, olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que o Senhor possa tirar do coração as memórias ruins, Pai, de um lar que havia muitos gritos, muitas dores, muita tristeza. Ó, meu Pai, restaura, Pai, a alegria, restaura a esperança, meu Deus. Coloca sonhos no nosso coração, sonhos de ter um lar abençoado, um lar frutífero, um lar onde nós veremos a fidelidade do Senhor. Oh, meu Deus, eu te peço uma coisa, Senhor, abra a nossa visão para que a gente tenha consciência, para que a gente enxergue tudo aquilo que hoje nos prejudica. Nós não precisamos repetir os erros do passado, não precisamos repetir aquilo que nos causou tão mal. E por isso eu te peço, ó Deus, que essa mensagem de hoje, Pai, ela possa dar frutos, possa causar muita transformação na vida das pessoas. Eu oro, meu Pai, pela nossa família, pelos nossos familiares. Senhor, abra os olhos dos nossos primos, dos nossos tios, dos nossos parentes. Quantos agora estão afundados no pecado, estão em depressão, estão sem nenhuma esperança nesse mundo. Mas Jesus, vai lá onde eles estão, vai de encontro a esses corações feridos e machucados, essas pessoas que estão sofrendo as consequências dos seus erros, dos seus atos, dos seus pecados. Jesus, a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso eu te peço aqui agora, Senhor, que essas pessoas sejam restauradas, que elas sejam perdoadas e salvas. Oh, meu querido irmão e minha irmã, se você deseja também entregar sua vida a Jesus, se você não quer mais continuar nessa vida de pecado, se você se arrependeu verdadeiramente, ore dessa maneira assim comigo, repita as palavras ou então diga com toda a sinceridade do seu coração. Diga assim, Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti a minha vida e eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu confesso que estou arrependido dos meus erros. Eu não quero mais viver longe de Ti, Jesus. Por isso eu te peço, perdoa-me, transforma-me, lava-me com Teu sangue precioso. Ó Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida
e não me deixe cair em tentação, mas livra-me de todo o mal. Eu quero estar contigo todos os dias da minha vida. Jesus, me capacite a fazer somente a vontade do meu Pai. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Oh, meus irmãos, eu creio que se você orou de todo o seu coração, eu creio que houve uma festa no céu agora, porque Jesus disse que quando um pecador se arrepende, há festa no céu entre os anjos, e que você possa permanecer fiel ao Senhor todos os dias da tua vida, que você nunca recue, nunca desanime, nunca desista, porque existe uma coroa de vitória preparada para você. Amém? Glória a Deus, eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom?
O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.